A paz do Senhor Jesus, amados. Que bom poder estar aqui novamente para a abertura do segundo trimestre de 2020 da Escola Bíblica Dominical. A escola desse trimestre traz a temática A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Batista. Nossa primeira lição tem como título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Quais os princípios e verdades vamos aprender na carta de Paulo à igreja em Efésios? Nessa primeira lição, iremos enfatizar uma carta muito especial e muito proveitosa para a nossa vida espiritual, que é a carta de Paulo à igreja aos Efésios. Uma igreja que estava lá na cidade de Éfeso, é hoje onde está localizada a atual Turquia. Quais são os princípios que vamos extrair dessa carta? Quais são as verdades que ela terá para nos ensinar em nossos dias? Esse será o nosso enfoque nessa aula e nesse trimestre. Não deixe de ler e acompanhar para não perder nada dessa lição cheia de ensinamento. Estamos ainda em um momento de isolamento social, mas nada que nos tire o foco e a necessidade de continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos à lição número 1, datada do dia 5 de abril de 2020. O nosso texto áureo encontra-se no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 2. A vós, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ao ponto 1. Autoria e data. Quem escreveu essa carta? Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. O nome Paulo é um nome romano e o nome Saulo é um nome hebraico. Saulo, provavelmente, por ser da tribo de Benjamim. Ele recebeu esse nome de seus pais em homenagem ao rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Paulo conseguiu a cidadania romana por direito do seu pai. Então, Paulo passou a ter cidadania romana e cidadania hebraica. No livro em Atos, capítulo 13, versículo 9, observamos o seguinte texto que diz: também chamado de Paulo. Olhem a expressão, também chamado de Paulo. Ele era Saulo, mas também era chamado de Paulo. Podem conferir em Atos, capítulo 13, versículo 9. Então, Paulo tinha dois nomes, ok? Daqui a pouquinho vamos saber por que Paulo optou em usar o nome de Paulo e não Saulo. Vamos para o ponto 2, assinatura apostólica. Paulo foi chamado para quê? Ele foi chamado para atender aos gentios. E se ele foi chamado com essa missão, ele teria então de pegar ferramentas que ele já possuía e alinhar aos propósitos para os quais foi chamado. Quando Deus nos dá o propósito e quando descobrimos nosso propósito, as ferramentas são nós que temos que usar. Isso chama-se inteligência. Eu preciso usar a inteligência para ativar o meu propósito nessa terra. Imagine se Paulo tivesse continuado a usar o nome hebraico para atender o povo gentio. Possivelmente, ele não ia ter o sucesso que ele teve. Por isso, todas as vezes que recebemos um propósito, precisamos alinhar esse propósito ao propósito de Deus. O apóstolo Paulo era um homem inteligentíssimo, por isso ele usa a expressão em Coríntios 9:19. Eu fiz de tolo para ganhar os tolos. Eu fiz de livre para ganhar os livres. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz de escravo de todos, a fim de ganhar todos para Cristo, o maior número possível de pessoas. Enfim, eu fiz de tudo para que todos cheguem ao ensinamento do Evangelho. Então foi isso que Paulo fez, alinhou seu conhecimento e sua inteligência para os propósitos de Deus. E por isso teve êxito em seu ministério. Vamos para o ponto 3. Uma epístola da prisão. Amados, essa foi a primeira prisão que Paulo passa. Porque ele passou por 2 momentos de prisão. Nesse período, ele escreve 4 cartas. E uma delas foi a carta aos Efésios.
mas ele também escreveu uma carta aos Filipenses, que expressa gratidão, escreveu também aos Colossenses e escreveu também uma carta particular para um homem chamado Filemon. Destinou a um escravo que estava sob seu comando. Olha que interessante. Na prisão, Paulo escrevia. Ele ficou 2 anos preso e escreveu nesse período 4 cartas. O que podemos aprender com isso? Nós aprendemos que não importa o lugar ou o local onde estou inserido, ou o momento em que estou passando, eu preciso ser produtivo. Paulo estava preso, estava produzindo palavras de conforto, gratidão e amor às igrejas. Quantas vezes, por muito pouco, deixamos de ser produtivos, ficamos choramingando, reclamando, questionando Deus? Não é local que vai fazer eu ser menos ou mais, e sim o meu foco, a minha disponibilidade para o meu propósito, para o propósito que eu quero. Amém? Vamos para o ponto 4, que vai falar sobre a data. Possivelmente a data da escrita dessa carta foi entre os anos 61 e 62 depois de Cristo. E quem é que leva a carta de Paulo se ele estava preso? Os amigos que ele tinha e que caminhavam com ele. Essa carta não foi simplesmente levada e jogada lá de qualquer maneira. A história nos conta que os mensageiros que levavam as cartas dos seus senhores e dos seus representantes, na verdade, ele levava um resumo do sentimento daquela pessoa que escreveu. Ou seja, a pessoa não simplesmente levava e entregava a carta, mas ele era o elo do sentimento do escritor para o destinatário. Ele levava junto com a carta outras informações orais, ou seja, ele era uma pessoa importantíssima, porque ele poderia desfazer aquilo que o seu Senhor tinha escrito, como dizer, não dê muita importância para o que Paulo escreveu, ele não está legal, está deprimido, triste, não escreveu coisa com coisa, tipo isso, mas ele traduziu o sentimento de Paulo. Essa prisão em que Paulo estava era domiciliar. Então, enquanto ele escrevia, ele falava de seus sentimentos com o amigo Tito. E quando ele leva a carta, ele leva também o sentimento do escritor, seu destinatário. Que coisa interessante, né? Essa confiança que Paulo tinha com o amigo Tito dele. Uma lição que aprendemos aqui é que precisamos ter amigos, porque o amigo pode levar referências minhas quando estou distante fisicamente de alguém. Poderíamos citar vários exemplos de pessoas, de pessoais que acontecem conosco, quando não podemos ir e aparecem os amigos, não só para levar a carta, mas também para levar um pouco de sentimento, não é verdade? Então isso acontece com qualquer um de nós, acontece comigo, com vocês, com qualquer um. Se for citar aqui, cada um vai ter um exemplo para citar. Vamos para o tópico número 2, que está escrito destinatário. A cidade em que se destina essa carta é a cidade de Éfeso. Vou falar um pouquinho para vocês como era a cidade de Éfeso, ok? A cidade tinha uma população de 250 mil habitantes no século I a.C., o que também fazia dela a segunda maior cidade do mundo na época. A cidade era famosíssima e muito rica por causa de sua condição de maior cidade portuária da Ásia Menor. A cidade ostentava muitos prédios públicos importantes, como ginásios de esportes, teatros e um arco do triunfo construído em 3000 a.C. A cidade foi parcialmente destruída por um terremoto no ano de 614. Agora vamos para o ponto 2. A religiosidade em Éfeso. Éfeso, depois de Roma, era a cidade mais importante. Era a cidade mais importante do reinado romano, depois de Roma. Éfeso era o apogeu. Éfeso era uma espécie de uma metrópole importante para as pessoas que queriam estar lá, porque era uma cidade produtiva, que dava visibilidade às pessoas. Imagine, o maior teatro do mundo, todos queriam visitar. Era um teatro que cabia cerca de 25 mil pessoas. Imagina se apresentar em um teatro dessa dimensão.
dessa grandiosidade. Muitas pessoas então iam a Éfeso também por causa de tantos monumentos do local, mas a religiosidade do local era uma religiosidade pagã. Lá tinha uma grande deusa por nome de Diana e que também usava o nome de Artemis. Diana porque era um nome romano e Artemis porque era um nome grego. A religião era muito forte nesse local, porém era uma religião politeísta, uma religião pagã. Então Paulo estava entrando em um território em que a religião pagã estava com uma imposição muito grande. O comércio lá girava em torno dessa deusa. Eles comercializavam estátua da deusa Diana para todos os lados. Então lá era uma cidade politeísta e uma cidade com religiosidade pagã. Vamos para o ponto 3, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso nasce mais ou menos por volta do ano 50 a.C. Paulo chega na cidade e encontra pouquíssimos irmãos que já tinham conhecimentos do Evangelho. Eles eram discípulos, mas não tinham conhecimento profundo do Evangelho. Um exemplo foi quando Paulo pergunta a eles se eles eram batizados. E eles respondem que já tinham recebido o batismo de João. E o que o Espírito Santo, eles não conheciam o que era o Espírito Santo. Então Paulo passa por 3 meses na sinagoga, onde não é muito bem-vindo. Então Paulo encontra um lugar para fazer uma escola, chamada um lugar do Tirano. Então Paulo fez uma escola lá por 2 anos para ensinar as pessoas sobre o Evangelho. No capítulo 19, no início do texto, vai explicar por que as pessoas eram crentes, mas não tinham conhecimento. Ninguém pode executar, fazer ou cumprir o seu propósito se não tiver conhecimento. Por isso, Paulo teve essa preocupação de ir para uma escola, abrir um centro de educação cristã. Ele precisava levar informações para essas pessoas. Ele precisava formar pessoas. As pessoas já acreditavam na cruz, já sabiam sobre Jesus, sabiam que Ele é o Salvador do mundo, mas isso apenas não habilita a pessoa a ter uma vida de propósito. Crer e aceitar Jesus como Salvador te levará à eternidade, certo? Mas não te habilita a exercer o seu propósito, o seu ministério na terra. Para você exercer o seu propósito na terra, você precisa de conhecimento. E isso que Paulo vai fazer. Em Atos capítulo 19, versículo 9 ao 10, justamente ele deixa claro esse ponto. E Paulo teve sucesso no seu trabalho. Nesse centro, onde ele treinou diversas pessoas. No livro de Lucas, vai nos dizer que o impacto desse ensinamento por 2 anos foi tão grande que toda a Ásia recebeu o conhecimento de Cristo. Olha que maravilha! Olha que interessante! Aquele que começou pequeno termina grandioso, impactante. Aqui podemos aprender o valor da educação. Eles nem sabiam o que era o Espírito Santo e agora já conseguiram impactar toda a Ásia com os ensinamentos de 2 anos que Paulo pregou nessa escola lá, tipo uma escola teológica, né? Vamos para o ponto 4, a saudação epistolar. Paulo chama os irmãos de Efésios de santos e fiéis. Por que santos? Porque eles eram separados para um propósito. E por que fiéis? Fiéis ao propósito para o qual foram chamados. Também na saudação ele usa a expressão graça e paz. Paulo nos ensina aqui que a graça de Deus bastava na vida dele. A tua graça me basta. E a paz era um elemento que unia os 2 povos, os judeus e os gentios. Ele nos faz entender que a posição que nós estamos é pela graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, é que une povos, une nações. Ele também estava transmitindo aqui que não é o lugar que você está que vai te trazer paz, e sim a sua consciência, a sua convicção. Lembrando que aqui Paulo estava preso. É como se ele estivesse dizendo, estou nessa prisão, mas estou em paz. Maravilha, né? Ponto 3, propósito e mensagem.
Nesse ponto 3, eu vou destacar 3 pontos importantes sobre o propósito e a mensagem de Paulo. O primeiro ponto, eu vou resumir em 3 tópicos. Princípios para um relacionamento mais profundo com Deus. E um dos princípios que Paulo mostra aqui é que Deus está no controle. Pode conferir lá em Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 22. Todas as pessoas que estavam chegando para a igreja com todas as crenças, acreditando no paganismo, que existiam outros deuses, outras entidades, Paulo afirma que quem governa todas as coisas é Deus. Efésios, do versículo 20 ao 22, Paulo vai dizer que quem governa o universo não é potestade, não é entidade, não é principados, e sim Deus. Quando eu sigo esse princípio, a minha vida tem outra dimensão, porque eu entendo que em todas as coisas Deus está no controle. Em todas as circunstâncias, boas ou ruins, é Deus quem governa a nossa existência. O segundo tópico que Paulo ensina à igreja de Efésios é que a graça não apaga meu passado, mas define o meu futuro. Efésios 2, versículo 1 ao 10. Como a graça não apaga o meu passado, se Deus falou que lançou no mar do esquecimento? Deus lançou no mar do esquecimento. Para Deus está tudo esquecido, mas na sua memória ela precisa estar viva, para você lembrar que você erra, como você andava, como você errava, como você procedia. Efésios vai nos dizer como éramos errantes, longe da graça de Deus, mas Ele nos vivificou pela graça. E agora Ele nos diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, aleluia. A graça é um presente de Deus para nós, amém? Terceiro ponto que aprendemos aqui é que a cruz é para todos. A cruz é o elo de ligação, ela nos une a Cristo. A cruz não tem cor, não tem raça. Esse sangue que foi vertido na cruz foi para a salvação da humanidade que estava perdido. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A cruz nos traz a mensagem de salvação. Através dela eu tive acesso novamente a Deus. O segundo ponto é a mensagem. Qual a mensagem de Efésios? A mensagem da carta de Paulo aos Efésios é que cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. O autor nos diz que a coluna central desse texto é a igreja, que é o corpo, e Cristo é a cabeça. Se Cristo é a cabeça e nós o corpo, cada um de nós temos que fazer o nosso papel. Cristo já fez a parte dele. Ele morreu na cruz, ele te comprou na cruz, você já conhece a mensagem. Agora nós, como corpo, temos que fazer a nossa parte, vivendo os princípios que Cristo estabeleceu para que nós vivêssemos nessa terra. Amém? Deus abençoe sua família, sua casa e seus propósitos. Tenha propósito com Deus. Se você tiver intimidade com Deus e propósito com Deus, nada te faltará. Amém? Deus abençoe e bom domingo.